Eva Maria, aqui é a professora Tarsila, sou a professora de espanhol e hoje nós iremos estudar dois assuntos. O primeiro, os signos visuais, tá? Que é a base para a gente ter um entendimento sobre o que é linguagem não verbal ou linguagem não verbal, como se diz em espanhol, certo? E depois a gente vai ver recursos gráficos, que é um tipo de texto que se utiliza dessas imagens, desses signos visuais, tá? Para poder passar uma informação, para poder passar uma mensagem, tá bom? Então preste bem atenção na aula, que depois você vai fazer uma atividade, tá, Eva? Besitos! Então, Eva, os signos visuais. Esse é o nosso primeiro assunto, tá? Signo é um sinal, é qualquer coisa, imagem, símbolo que quer transmitir uma mensagem, tá bom? Quer transmitir um conceito. Então, o uso de los signos é para transmitir um conceito, interpretarlo ou representarlo. Los signos visuales tienen como objeto comunicar algo. Então, lembre-se disso, que os signos visuais, tá? Que a relação, na verdade, entre significante e significado, tá bom? Eles têm o objetivo de comunicar algo. O objetivo de passar uma mensagem, tá bom? Então, aqui, se você observar, a gente tem esses símbolos do nosso dia a dia. Por exemplo, esse símbolo aqui, claro, né? Jogar o lixo na lixeira. Essa é a mensagem, assim como esse também nos dar essa mensagem. Esse aqui, acessibilidade, né? Significa que naquele local, quando você vê esse símbolo aqui, você tem a mensagem de que naquele local tem acessibilidade para os cadeirantes, tá bom? Por exemplo, aqui, use o cinto de segurança, tá? Então, nós temos aqui alguns símbolos que nos passam uma mensagem. Aqui nessa fotografia, por exemplo, a fotografia também é um signo visual e ela também passa uma mensagem, tá? Nesse caso aqui, a gente vê um olho e uma lágrima. Então, a tristeza aqui, nesse caso, seria a mensagem, né? O choro. As pinturas também nos passam mensagem. Olha só, as pinturas. E aqui eu estou vendo, né, um homem. O que passa? Que mensagem que passa? Passa medo, desespero, né? O grito. Não é à toa que o nome dessa obra é O Grito. Então, vamos primeiramente conhecer o ícone. O ícone, ele é um signo visual. Na verdade, se trata de uma imagem que representa um objeto, alguma coisa semelhante à realidade, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um cachorrinho, certo? Um desenho de um cachorro. E ele é um ícone. Por quê? Porque por apresentar características, né, do objeto. Nesse caso aqui, eu tenho um desenho de cachorro e ele apresenta características do cachorro. Então, quando a gente olha para essa imagem, a gente já vem na nossa cabeça, já nos lembra quem? O cachorro, tá certo? Como no espanhol, perro. Na língua portuguesa, cachorro. E aí, por exemplo, o que pode vir a ser um ícone? Fotografias podem vir a ser um ícone, desenhos podem vir, como aqui a gente observa, né? Um cachorrinho, um desenho de um cachorro, e rapidamente a gente lembra realmente do cachorro. Estátuas também podem vir a ser um ícone. Já o índice, Eva, ele é um pouquinho diferente, porque ele vai nos lembrar, sim, a coisa, a um conceito, porém, ele não vai ser totalmente a coisa representada em si. Como assim, professor? Olha só. Aqui eu tenho, né, umas patinhas, um osso, e esses dois desenhos aqui, eles nos lembram quem? Cachorro. Enquanto que no primeiro, eu olhei, tá? E lembrei do quê? Do cachorro logo de cara. Só que se eu for aqui para o índice usou-se de pequenas partes do cachorro para poder representá-lo aqui.
entendeu? Então, aqui eu não vou ter o objeto tão parecido, eu não vou ter o desenho tão parecido com o objeto. No índice, Eva, eu vou ter partes do objeto, para a gente poder associar ao objeto em si. Então, quando eu olho a patinha, eu já lembro de quem? Do cachorro. O símbolo. Bom, o símbolo, ele é bem abstrato. Por quê? Porque ele já não vai lembrar da coisa em si. O símbolo é uma convenção social que nós, seres humanos, decidimos e falamos assim, olha, esse símbolo aqui significa tal coisa. Olha só, como por exemplo aqui. Isso aqui é um número, é o pi, e ele equivale a 3,14. Esse símbolo aqui, essa logotipo, ela equivale a uma banda, né? Quando a gente olha para ela, a gente já lembra do Rolling Stones, que é uma banda de rock. Por exemplo, o alfabeto, ele é um símbolo, tá? Vamos olhar aqui a palavra cão. Quando eu olho a palavra cão, não é parecida com o objeto, mas nos lembra o objeto, certo? Nos lembra o objeto. Foi uma convenção que os seres humanos disseram assim, não, isso aqui significa tal coisa, por isso que é símbolo, tá? Então vamos aqui, Eva, ó. Todo signo visual é formado por significante e significado. Significante é o elemento que eu observo, que eu percebo, tá? Então eu vou chamar de material do signo. E o significado é a ideia que me vem na cabeça. Por exemplo, eu tenho aqui um coração, tá? Esse coração se trata de um símbolo, porque nós, seres humanos, decidimos que é um símbolo e que este símbolo se chama coração e que ele significa, a mensagem que ele passa é o amor. Mas o amor, Eva, o amor não tem um desenho, ele é um conceito abstrato. Porém, como eu já havia dito, nós, seres humanos, decidimos que esse coraçãozinho aqui, tá, significa amor. É um símbolo. Já aqui, Eva, o que é que eu tenho? Eu tenho um ícone. Por quê, professora? Porque eu tenho um coração, tá? Que nós decidimos que esse aqui é o coração real, é a representação do coração humano, tá bom? E a mensagem é um órgão humano, certo? Diferente do outro anterior, porque esse outro aqui, ele me diz o quê? A mensagem do amor. É um coração onde a gente tentou representar o amor. Só que nesse aqui eu também tenho um coração. Porém, esse coração está mais condizente com a realidade. E ele representa quem? Ele é um ícone. O significante dele é um coração, tá? E o significado é órgão humano. Tá? O coração que bate no nosso peito. O órgão humano. Já aqui, Eva, eu tenho um símbolo, porque eu tenho aqui um logotipo, claro, mas esse logotipo ele é um símbolo, porque nós seres humanos, colocamos como convenção que quando a gente olha para esse símbolo, lembramos do quê? De uma marca, né? Um produto, tá? E o significado seria o quê? Uma bebida, a Coca-Cola. Uma bebida um refrigerante que nós, seres humanos, gostamos de tomar, tá? Já aqui, nós temos um índice, tá? E esse índice, ele é a parte, né? A parte de um todo, na verdade. Ele nos lembra o quê? Um videogame, tá? Como diz no espanhol, um videojuego. Bom, primeiro ele é um índice. O significante dele é um joystick, controle de videogame. E o significado dele é videojuegos, né? O videogame, ele representa aqui o videogame. Então, Eva, a partir dos signos visuais que surge aí a linguagem não verbal, ou linguagem não verbal, tá? Então, aqui eu coloquei como exemplo o Libras, né? Que é a linguagem brasileira de sinais. É uma língua que é falada a partir de gestos,
tá? A partir de gestos que as pessoas se comunicam. E também o Braille, onde é uma linguagem diferente utilizada pelas pessoas deficientes, os deficientes visuais. E também aqui na linguagem não verbal, uma característica também de pinturas, tá? Então, tem certos pintores amam expressar suas ideias, na verdade, tá? Então, as pinturas, esse tipo de linguagem está presente, esse tipo de linguagem está muito presente em pinturas, tá? Aqui também nos sinais de trânsito, eu coloquei um exemplo aqui, proibido estacionar. Então, os sinais de trânsito também são exemplos de linguagem não verbal. Continuando o nosso assunto, vou falar aqui sobre gráficos e tablas. Gráfico e tabelas. Bom, os gráficos eles se utilizam também de signos, tá? Para poder passar uma ideia, por exemplo, notas da turma, quantidade de alunos. E aqui as notas, tá? Então, aqui nesse gráfico, eu tenho aqui informação, quantidade dos alunos e as notas desses alunos. Por exemplo, quantos alunos tiraram nota 6? Vamos supor aí na prova de espanhol. 5 alunos tiraram nota 6. Quantos alunos tiraram nota 10? Um aluno tirou nota 10, tá? Aqui na prova de espanhol. Só um exemplo, tá bom? A gente encontra também um outro tipo de texto, porque isso aqui são textos, porém se utilizam da linguagem visual para a gente ter o entendimento. Aqui no caso da tabela, é uma linguagem mista, né? A gente observa palavras, mas também observamos imagens. Olha só, aqui eu tenho aqui a imagem de alguns produtos. Eu tenho o título da tabela, preços em alimentos. Eu tenho aqui o título da tabela, tá? Tá bom, Eva? Aí aqui eu tenho os produtos, arroz. Ele tá me dando aqui o valor desses produtos entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Então, em dezembro de 2019, o quilo do arroz estava custando o quê? $40. E em janeiro, em 2020, já custava o quê? $60. Nesse sentido, tá? Harina, $20, em janeiro, $35. E assim por diante. Então, os gráficos, Eva, eles contêm dados numéricos, então, tá? Para facilitar a compreensão das informações. Eles são do tipo de coluna, de linha e de círculo. Olha só. Aqui eu tenho gráfico de barras, tá? Ou de colunas. Os verticais são de colunas e os horizontais são os gráficos de barras, tá bom? Então, eu tenho aqui o gráfico de barras horizontais, eu tenho o gráfico de barras verticais ou de colunas. Se você reparar, as informações aqui são numéricas, algumas palavrinhas aqui para poder ter um entendimento. Aqui, turistas no Brasil. Eu tenho Uruguai, Peru, Argentina, Colômbia, os lugares de onde esses turistas vieram e quantos turistas, a quantidade. Olha só, o gráfico ele se utiliza de informação de dados numéricos principalmente. E olha só, a quantidade de turistas que vieram para o Brasil. Da onde que vieram esses turistas? De qual lugar veio mais turista para o Brasil? Se você observar, de Colômbia, né? Colômbia foi o local onde veio mais turistas, 4.465 turistas. E eu tenho, Eva, também o gráfico de linhas, tá? Então, o gráfico ele pode ser representado assim, por essas linhas aqui, ó. Faturamento da empresa. Já me deu o título do gráfico. Aqui do lado eu tenho o faturamento dessa empresa em reais, tá? E durante o ano. Aí eu te pergunto, qual foi o ano que a empresa mais faturou? Se você observar aqui, faturou R$18 mil no ano de 2015. Depois, com o tempo, ela foi, ó, só decaindo. Mas ela teve uma leve subida bem aqui em 2019. Tá bom? É o que nós podemos... Quando a gente olha um gráfico, a gente sempre tenta interpretar ele.
de acordo com os dados que ele nos fornece. Também temos os gráficos de círculo, ou os conhecidos como pizza, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, olha o título do gráfico: satisfação dos consumidores do produto A, de um certo produto que nós não sabemos. Então, os consumidores, né, compraram esse produto A e aí fizeram uma pesquisa depois dos satisfeitos, dos muito satisfeitos, dos satisfeitos e dos insatisfeitos. Muito satisfeitos, 10%. 10% dos que compraram o produto ficaram muito satisfeitos com o produto. Satisfeitos, 75%, tá? E insatisfeitos, 25% ficaram insatisfeitos com o produto. É o que nós podemos interpretar aqui nesse gráfico. Por que pizza, professora? Porque ele é divididinho, olha. Os dados ficam divididos aqui como se fossem fatias de pizza. Lembrando, fatias de pizzas. Recursos gráficos, tabela. Então, agora a gente vai ver a tabela ou tablas, como se diz em espanhol, tá? Então, as tabelas são muito simples. Elas são organizadas entre linhas e colunas, tá? Organiza dados e informações sobre determinado assunto e se usa dados qualitativos, ideias ou quantitativos. Enquanto que o gráfico ele é focado em informação quantitativa, né? Que tem a ver com números, ele usa muito números. Já as tabelas irão utilizar números, mas também utilizam ideias, informações, tá? Então, aqui eu tenho aqui uma tabelinha com 3 colunas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, tá? Então, essa base bem aqui, essa base aqui eu tenho aqui as colunas e aqui embaixo, para cá eu tenho as linhas. Então, tem o número de bicicletas vendidas e número de patins vendidas. É uma relação que ele está fazendo aqui, uma comparação. Em julho, eu vendi 32 bicicletas e 21 patins. Em agosto, 28 bicicletas e 15 patins. É uma relação que ele está fazendo. Aqui ele está nos dando informação do tempo. Dia, tempo, mínima e máxima. Por exemplo, no domingo, que vai estar nublado, tá? Aí eu tenho a mínima de 27 graus e a máxima de 32. Na segunda-feira já vai estar ensolarado, representado aqui por esse ícone bem aqui, ensolarado, né, um solzinho. Eu tenho mínima 22 graus e máxima 32, tá? Agora eu vou deixar a atividade para você.